Continuando as funções circulares, vamos falar agora um pouco sobre a função tangente. Então, a princípio, nós vamos fazer a definição da função tangente e falar sobre as propriedades, mas as relações entre a função tangente e as funções seno e cosseno, a gente vai fazer posteriormente. Então, novamente, considere o ciclo trigonométrico e seja P a imagem de um ângulo X. Está aqui o ponto P. Então, o que a gente faz é prolongar, fazer uma semirreta, passando pelo centro do ciclo trigonométrico e pelo ponto P, e a gente prolonga essa semirreta até interceptar essa reta T aqui, que é paralela ao eixo Y. Então, a partir dessas duas retas, eu tenho um ponto de interseção, que é o ponto T. O que a gente vai chamar de tangente de X é exatamente a medida desse segmento AT. Observe o seguinte, se o meu ponto P ele fosse imagem de um X que estivesse aqui no quarto quadrante, então a minha reta, passando por O e por P, iria interceptar a reta paralela a Y num ponto aqui embaixo. Então, a tangente seria negativa. Nesse caso aqui, como eu estou no primeiro quadrante, a tangente é positiva. O ponto de interseção é acima do eixo X, e aí a tangente vai ser a medida do segmento AT. Então, a gente denomina de tangente de X a função f, definida de um certo domínio D, em R. Observa que agora a função tangente não é mais definida no conjunto de todos os números reais, e a gente vai ver daqui a pouco por quê. E essa função associa a cada número real x o número AT. O número AT positivo se t estiver acima do eixo x e AT negativo se o t estiver abaixo do eixo x. Vamos ver então algumas propriedades dessa função. A primeira delas é a seguinte: se x estiver no primeiro ou no terceiro quadrantes, então a tangente é positiva. Se x estiver no segundo ou no quarto, a tangente é negativa. Então, se x estiver no primeiro quadrante, o prolongamento da reta acontece aqui, né? Então, o que acontece? A semirreta que passa pelo centro do ciclo e pelo ponto que representa x, ela vai interceptar a reta que é paralela a y acima do eixo x, tá aqui. A mesma coisa se tiver no terceiro quadrante. Eu passo a reta saindo pelo R, interceptando o centro e prolongo até encontrar a reta que é paralela a y. E aí isso acontece nesse ponto aqui que está acima do eixo x. Agora, se eu tiver no segundo ou no quarto quadrantes, quando eu prolongo a reta, passando pelo ponto de imagem de x e pelo centro do ciclo trigonométrico, essa reta vai interceptar a reta paralela ao eixo y abaixo do eixo x. Então, tanto aqui para o terceiro quadrante, como aqui para o tanto aqui para o segundo quadrante, como aqui para o quarto quadrante. Então, no segundo e no quarto quadrantes, a tangente é negativa. A imagem da função tangente é o conjunto de todos os números reais. E o domínio da função tangente é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Por que isso? Vê que a tangente é a medida do segmento que vai do ponto A até o ponto de interseção da reta prolongada com essa reta que é paralela ao eixo y. Então, vê que à medida que eu caminho aqui pelo primeiro quadrante, esse segmento até o ponto de interseção ele vai crescendo. E ele sai de zero, o tamanho dele, até mais infinito. Ele vai aumentando. Da mesma forma, se eu estiver aqui no quarto quadrante, se eu vier no sentido horário, ele sai de zero e vai até
menos infinito. Então, a imagem é o conjunto de todos os reais. Agora, se eu estiver em cima desse ponto ou desse daqui, na hora que eu pegar a reta passando pelo centro do ciclo trigonométrico e pelo ponto que é a imagem de x, que seria aqui π sobre 2, aqui 3π sobre 2, essa reta ela vai ser paralela a essa reta daqui, que é a reta das tangentes. Então, não vai existir ponto de interseção. Então, duas retas paralelas, elas não vão se interceptar. Então, para esse ponto e para esse daqui, a tangente não existe. Então, não existe para π sobre 2, também não vai existir para π sobre 2 mais 2π, π sobre 2 mais 3π, π sobre 2 mais 4π, e assim sucessivamente, tá? Ou π sobre 2 menos π, π sobre 2 menos 2π, π sobre 2 menos 4π, π sobre 2 menos 3π. Não existe, por isso que eu tenho o domínio dessa maneira. A função tangente é uma função crescente. Por quê? Porque à medida que o valor de x aumenta, então o ponto que é a imagem de x caminha nessa direção, e aí o que vai acontecer com a tangente? Vai crescer. Se a tangente cresce à medida que x cresce, significa que a função é crescente. Aqui, ó, à medida que cresce o valor de x, à medida que o valor de x cresce, também no quarto quadrante ou no segundo, os valores de tangente também vão crescendo. Ou seja, em qualquer quadrante que eu esteja, a função tangente é uma função crescente. A função tangente é uma função periódica de período π. De período π, porque, por exemplo, a tangente em P é exatamente igual à tangente nesse outro ponto aqui, que é P mais π. A tangente em R é exatamente igual à tangente nesse ponto daqui, que é o ponto R mais π. A tangente nesse ponto é exatamente igual à tangente nesse ponto daqui. Tá? Então, sempre que eu pego um ponto, esse ponto mais π vai ter exatamente a mesma tangente. Então, tangente de x é igual a tangente de x mais ou menos π mais ou menos. Isso significa, então, que a função tangente ela é periódica de período π. Na construção do gráfico da função tangente, da mesma forma que para o seno e para o cosseno, a gente considera alguns pontos que tem destaque, A, B, A', B', 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E aí vê que no π sobre 2 e no 3π sobre 2 a tangente não existe. Aqui em A a tangente é 0, em A' a tangente é 0, em A a tangente é 0 de novo. Então vê que o gráfico da tangente é essa curva. Então vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é tamanho π, e isso se repete a cada passo π. Então, de π sobre 2 até 3π sobre 2, eu tenho exatamente a mesma curva. De 3π sobre 2 até 5π sobre 2, eu tenho exatamente a mesma curva. E assim sucessivamente. Tanto para a direita como para a esquerda, o gráfico se repete.